disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que estamos na tua casa nesta noite, Deus, para estar, Senhor, ó Deus, participando, Senhor, ó Deus, do partir do pão, Senhor, do cálice, ó Senhor, ó Pai da nova aliança. Pai, eu coloco em tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, eu coloco em tuas mãos a cada coração que aqui está, Pai, e eu venho pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar, Senhor, através da Tua palavra, Pai, aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar tua senta, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, como hoje é dia dos pais, e coincidiu de cair no dia da ceia, eu não iria mudar o dia da ceia, por ser dia dos pais e comemoração, mas nós estaremos reduzindo aí a mensagem, eu não estarei pregando, como de costume, a gente sempre prega antes da ministração da mensagem, a gente traz uma mensagem ao coração dos irmãos, nós não estaremos, então, trazendo uma mensagem, mas eu gostaria de esboçar esse versículo, porque esse versículo foi falado pelo Senhor Jesus Cristo um pouco antes da crucificação. Esse versículo foi falado por Jesus Cristo um pouco antes da última ceia ao qual o Senhor esteve participando com os discípulos. Esse versículo foi falado em uma reunião como esta, e esse versículo ele foi mencionado às vésperas da última ceia, do último momento ao qual Jesus Cristo esteve com os discípulos e ele ter caminhado para a sua condenação diante dos homens e a sua crucificação na cruz do Calvário. Eu gostaria de esboçar esse versículo e passar já para a ceia, visto que tem ainda uma lembrança a ser entregue para os pais. Nós vamos chamar os pais aqui à frente para orar pelos pais. Nós temos a ministração da ceia, mas eu gostaria de esboçar esse versículo sobre a minha vida e sobre a tua vida antes de nós entrarmos dentro da ceia. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo, ele foi bem enfático nas suas palavras quando Jesus Cristo disse para Pedro nesta reunião: o que eu faço não sabes tu agora. Quando Jesus está falando, não sabes tu agora, Jesus Cristo está falando do presente. Quando Jesus Cristo está falando, não sabe tu agora, Jesus Cristo está falando do momento ao qual se vivia. Quando Jesus Cristo fala, não sabes tu o que eu faço agora, Jesus Cristo está falando de tudo aquilo ao qual Pedro estava vendo, vivenciando, não só aquela reunião, não só a lavagem dos pés dos discípulos que estavam naquela sala, mas Jesus Cristo estava falando do presente ao qual Pedro estava vivendo. Jesus Cristo estava falando do presente ao qual Pedro estava tendo na sua vida. E eu quero hoje trazer uma reflexão para a tua vida dentro desse versículo bíblico. O que o Senhor está fazendo na tua vida agora? O que o Senhor está fazendo na tua vida hoje? O que o Senhor está fazendo na tua vida neste exato momento ao qual você vive? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo na tua casa agora? Hoje, quando eu falo agora, eu estou falando do presente, eu estou falando desta semana, eu estou falando deste mês, eu estou falando deste ano, eu estou falando dos momentos ao qual você está vivendo. O que o Senhor está fazendo agora? E muitas das vezes o operar de Deus na minha vida e na tua vida é um pouco, vamos dizer assim, embaraçoso, complicado, nós não entendemos. Nunca vamos entender o trabalhar de Deus. Esses dias eu estava pregando aqui na campanha que nós estamos aqui, a campanha do corpo, a campanha do sangue e a campanha da presença de Deus, que é a campanha da arca, a campanha da uva e do pão, porque o pão simboliza
o corpo. A uva simboliza o sangue. E a arca simboliza a presença de Deus. Eu estava dizendo aqui nesta campanha que nós estamos, eu estava dizendo, Deus ele trabalha de cima para baixo, porque Deus é espírito e ele importa que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus ele trabalha de cima para baixo, porque ele é espírito. Então Deus trabalha de cima para baixo. Nós trabalhamos de baixo para cima, porque nós damos primeiro prioridade para o que nós vamos colocar no pé. Nós damos prioridade primeiro para o que nós vamos colocar no prato, na mesa. Nós damos prioridade primeiro para como nós vamos nos locomover. Se nós vamos nos locomover de Mercedes, 44 lugares, ou se nós vamos nos locomover de um veículo próprio. Nós trabalhamos embaixo. Nós trabalhamos embaixo para depois nós começar a trabalhar em cima, para depois nós ir para o plano espiritual. Então nós trabalhamos ao inverso de Deus, ou melhor dizendo, Deus trabalha ao inverso do homem. E quando nós encontramos esse polo invertido de valores, que acaba encaixando o mundo material e aquilo que eu e você damos importância e aquilo que Deus dá importância, nós começamos a entender um pouquinho o conceito de Deus, porque o conceito de Deus é primeiramente o que Deus fez aqui. Porque o que foi que Deus fez aqui? Aqui se concluiu João. O versículo clássico de João, que eu e você conhecemos, que alguém abordou eu e você um dia e disse para mim e para ti: e Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que crê em Yeshua, que crê em Jesus, tenha a vida eterna, tenha a salvação. Qual é o plano de Deus? Que todos se salvem. Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que todo pecador venha a se salvar. Qual é o plano de Deus? Que há salvação para todos os homens. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus continua sendo o plano do jardim do Éden. Qual é o plano do jardim do Éden? O plano do jardim do Éden era para que o homem tivesse comunhão com Deus. Para que o homem tivesse comunhão com Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, para que todos venham ter comunhão com Deus. E aí quando nós vamos olhar para Deus e ver o trabalhar de Deus, aí nós vamos encontrar Deus trabalhando de cima para baixo. Então primeiro Deus vai trabalhar para poder cumprir na minha vida e na tua vida o plano do jardim do Éden, que está ligado ao plano da cruz do Calvário, da morte, quer trazer salvação para a minha vida e para a tua vida, quer trazer remissão de pecados, quer trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida o direito de vida eterna, porque foi quebrado no jardim do Éden com o pecado, e agora eu e você precisamos agora ter o direito de salvação eterna, direito de vida após morte, ou melhor dizendo, aquele que crê em mim, esse viverá. É ter certeza de que o Senhor tem um plano de salvação eterna para a minha e para a tua vida, para o meu e para o teu espírito. E quando eu vejo esse plano de Deus, e Deus ele vai priorizar o quê? Deus ele vai priorizar o plano dele. E se ele é espírito, ele vai começar a trabalhar de cima para baixo, ele vai começar a priorizar o plano de salvação. Até Deus passar de cima do plano de salvação e Deus chegar aos planos terrestres meu e teu na terra, que são as coisas materiais que envolvem a minha vida e a tua vida, meu querido, tem muita coisa aí, tem muita coisa, porque depois da salvação, aí você vai ver um monte de coisa vindo, você vai ver desencadear um monte de coisas no reino espiritual,
que você vai precisar buscar esse reino espiritual em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus, em busca do Espírito Santo, e até Deus vir trabalhando nos planos espirituais, nos planos dele, que é o que ele dá prioridade, e até Deus chegar a encontrar o que é prioridade em mim e tu aqui nessa terra, que é o feijão com tutu, até Deus chegar no meu plano e no teu plano, que é o desejo de ter uma casa própria, até Deus chegar no meu plano, no teu plano, que é a vontade de se formar numa faculdade, e ser chamado de doutor fulano de tal, até Deus chegar no meu e no teu plano terrestre, meu querido, primeiro Ele vai ver os planos dEle, que Ele trabalha de cima para baixo. Por isso que Deus disse para Pedro, o que eu faço agora, você não entende, você nunca vai entender o trabalhar de Deus, porque nós estamos trabalhando de baixo para cima, e Ele está trabalhando de cima para baixo. Por enquanto que nós estamos trabalhando de baixo para cima, para poder encontrar com Ele aonde? Lá em cima nos ares, porque a igreja vai encontrar Jesus Cristo nos ares. Então nós estamos caminhando para onde? Para o alto. Por enquanto que nós estamos olhando para o alto, caminhando para o alto, Ele está olhando para baixo, e Ele está se preparando para vir para as nuvens, para descer só um pouquinho até as nuvens, para encontrar comigo e contigo nos ares. A Bíblia Sagrada no livro de Tessalonicenses, a Bíblia Sagrada no livro de Coríntios, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando tocar o som de alarido, o Senhor Jesus Cristo virá nos ares, entre as nuvens. E se você buscar referências sobre ares, você vai ver que são lugares onde o olho nu não consegue ver, não consegue se ver por olho nu. Então o Senhor Jesus Cristo vai descer um pouquinho ali e vai descer, um pouquinho só Ele vai descer, e nós vamos ter que ser levados pelo Espírito Santo a encontrar com Ele nos ares. Então nós trabalhamos plano terrestre, de baixo para cima, plano espiritual, céu. Por isso que Jesus Cristo, eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olhou para a dificuldade ao qual os homens estavam, em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo, ele foi muito enfático nas suas palavras, quando Jesus Cristo, depois de mostrar para aqueles pescadores, que o comando e o controle sobre as coisas terrestres está sobre as mãos daquele que governa os céus e a terra. Jesus Cristo depois ele traz ali um ensinamento dizendo: estais preocupado com algo por quê? Se os passarinhos eles não plantam, os passarinhos eles não trabalham e eles têm do que comer. Os lírios do campo nascem hoje, ficam mais bonitos do que muitas roupas luxuosas, e amanhã já cai tudo por terra, está tudo no chão, seco, murcho. Quem dirá vós que sois os meus filhos? Será que vós que sois os meus filhos eu deixarei perecer? Não, de maneira nenhuma. Aí Jesus Cristo adverte, mas olha, deixa eu deixar aqui um parênteses para vocês. Parece que Jesus Cristo deu uma menosprezada nas coisas que encantam os meus olhos e os teus olhos. Parece que Jesus Cristo deu uma menosprezada nas coisas que o meu e teu coração bate um pouco mais forte aqui nesta terra. Jesus Cristo ele vai e diz: olha, mas buscai o reino celestial. Busca o reino celestial. As demais coisas eu acrescento na tua vida. Eu vou acrescentar na tua vida. Está preparado para Deus acrescentar? Por isso que você não entende o trabalhar dele agora. Por isso você não entende o trabalhar dele neste exato momento. Por isso você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida de janeiro para cá. Por isso você não entendeu nada do que aconteceu em 2015. Você não está entendendo nada do que está acontecendo em 2016. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Não é para você entender o trabalhar de Deus, mas é para você obedecer o querer do Pai na minha e na tua vida.
Eu e você nunca vamos entender o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Nunca vamos entender. Mas vamos ter que sempre obedecer. Sempre vamos ter que obedecer. Porque o Senhor tem prazer em ver, não sacrifício, mas obediência. Não sacrifício, mas obediência. Ele ama olhar para a terra e encontrar homens e mulheres que preferem obedecer do que sacrificar. Por isso ele disse para o rei Saul, através do profeta Samuel: ei, Samuel, diga a Saul que eu me importo é com obediência e não com sacrifício. Eu me importo com obediência e não com sacrifício. Agora eu abro um parênteses aqui para você. Eu te abro um parênteses nesta noite. Esse parênteses foi aberto para o povo hebreu, para o povo que estava junto com Moisés. Eu te abro um parênteses nessa noite. Se você não consegue obedecer o teu pastor que você vê, se você não consegue obedecer o teu pastor que você escuta ele pregar, se você não consegue obedecer o teu líder espiritual, você vai obedecer a Deus que você não vê? Se você não consegue obedecer homens de Deus constituídos por Deus na terra, e você questiona homem de Deus, você questiona, se você não consegue obedecer aquele que você vê com os olhos, que é constituído por Deus, será que você vai obedecer quem você não vê? Esta foi a pergunta que ficou para o povo hebreu, quando o povo hebreu tinha um pouco de dificuldade de obedecer a Moisés, porque era difícil obedecer Moisés, viu, irmãos? Eu não vou falar para vocês que era fácil, não, era difícil. Pega a biografia de Moisés para você ver. Difícil, Moisés é um camarada difícil. Moisés era difícil. Pega a biografia de Moisés, dá uma olhada, dá uma estudada em Moisés, você vai falar assim: meu Deus, para obedecer Moisés, tinha que ter muita paciência, porque Moisés era complicado. Moisés ele foi um dos pastores mais complicados que o povo de Hebreu teve. Moisés era bem complicado, mas Moisés foi colocado lá por Deus. Moisés podia ter as complicações dele, mas quando o povo precisava de ser abençoado, era através de Moisés que o povo era abençoado. Moisés podia ser meio de palavras duras, como ele mesmo disse para Deus. Palavras duras, meio tosco. Moisés era tão tosco, tão grosso, que Moisés era tão ignorante que ele pulou do cavalo e matou um egípcio. Mas quando o povo precisou beber água, foi Moisés que feriu a rocha. Quando o povo precisou ver milagre, foi através da vida de Moisés que o Mar Vermelho abriu. Deixa eu dizer algo para ti. Você não está entendendo nada na tua vida hoje. Mas o Senhor não quer que eu e você entenda. O Senhor quer que eu e você obedeça. O Senhor quer que eu e você obedeça. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: mas tu saberás depois. Não queira saber as coisas agora, que é para você saber amanhã. Deixa de ser curioso, crente. Deixa de ser curioso. Deixa Deus trabalhar na tua vida, mulher. Deixa Deus trabalhar na tua vida, homem. Deus está fazendo coisas grandes que você ainda não sabe, que não pode chegar ao teu coração, que não pode subir à tua mente. Não pode. Deixa de querer saber o que Deus vai fazer, porque Deus está fazendo coisas grandes por ti lá na frente. Se Deus colocar na tua mão hoje, você vai perder. Se Deus fazer agora, você não vai dar valor. Se Deus te der hoje, você não vai saber como lidar, como administrar. Por isso, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, mulher. Deixa Deus trabalhar na tua vida, homem. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo olhou bem para Pedro, e Pedro não sabia o que iria acontecer com Pedro. Pedro não sabia o que viria a acontecer com ele. Pedro não sabia. E o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: mas tu saberás depois. Depois tu saberás. Esse depois, Jesus Cristo está jogando para o amanhã.
Sabe por que Jesus joga para o amanhã? Sabe por que Jesus joga para o amanhã? Porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você, o amanhã pertence a Ele. Por isso que Ele diz, você não sabe hoje, você vai saber amanhã, depois, lá depois você vai saber. Porque lá depois vai cair nas minhas mãos, é o amanhã, e o amanhã cabe a mim, o amanhã é meu amanhã. Eu é que faço amanhã na tua vida, eu é que faço o amanhã acontecer. Se o amanhã pertence a Deus, Ele sabia que Ele podia jogar para o depois, porque Ele iria trabalhar na vida de Pedro, lá na frente. Ele iria trabalhar na vida de Pedro. Fique tranquilo, o Senhor vai trabalhar na tua vida, tanto agora no presente, quanto no amanhã. Por isso você pode não entender o trabalhar de Deus agora, mas amanhã você vai entender, porque amanhã Ele vai trabalhar por ti. Amanhã Ele vai fazer por ti. Amanhã Ele vai fazer por ti. Quando Pedro escuta essas palavras, Pedro falou, pelo amor de Deus, então agora mudou o negócio. Eu não quero só que lave os meus pés, eu quero pular nessa bacia, eu quero mergulhar. Aí Jesus falou, peraí Pedro, mas também não é assim. Ô Pedro, é só o pé. O que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, com a atitude de Pedro? Meu querido, minha querida, você vai desistir, você vai parar, é só a ponta do pé, é só uma luta. Quando eu vejo Pedro nessa atitude, quando eu vejo Jesus Cristo dizendo para Pedro, calma aí, não é para mergulhar não, Pedro, é só a ponta do pé. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar de Naamã. Me faz lembrar de Naamã. Naamã está com lepra. O profeta Elias fala para ele, olha, o profeta olha para Naamã e diz, olha, vai até o rio, mergulhe lá 7 vezes no rio sujo, na parte mais suja do rio Jordão, e quando você terminar de mergulhar 7 vezes, você vai levantar, na 7ª vez você vai sair curado. Aí Naamã olha e fala, eu vou nadar no rio Jordão para me ser curado? Negativo. Negativo. Tem muita gente que não está querendo o cálice, não está querendo comer o pão sem fermento, e não está querendo comer a erva amassada, porque a ceia do povo judeu era feita com pão sem fermento e com uma erva amarga, porque eles misturavam aquela erva amarga no pão e comia, para que eles viessem lembrar, quando descia aquele amargo na garganta, eles lembravam de tudo aquilo amargo que eles tinham passado no Egito. Era para trazer na memória todo o sofrimento, toda a amargura que eles tiveram no Egito. E tem muita gente que está querendo rejeitar o cálice. Tem muita gente que está dizendo como Naamã, não, peraí, pô. O homem de Deus não saiu nem de dentro da tenda para falar comigo, e eu sou Naamã. Eu sou Naamã. O homem de Deus deveria ter saído para fora da tenda, deveria ter colocado a mão na minha cabeça, o homem de Deus deveria ter falado comigo com todas as honras e prestígio. Sou eu, comandante, sou eu, oficial do exército, do rei da Síria, e eu não tive o tratamento digno, e ainda me manda eu ir nadar, para mim ter cura, não vem orar por mim, não põe a mão na minha cabeça, não profetiza sobre a minha vida, ainda vem mandar ainda eu nadar num rio sujo, para mim ter a cura. Aí o servo de Naamã vai e vira para ele e fala, meu senhor, se ele não te pedisse uma coisa mais dura, você não faria? Aí Naamã parou no meio do caminho e falou assim, olha, é verdade, se ele me pedisse algo muito difícil, eu faria. Então ele pediu uma coisa tão simples. O Senhor está pedindo para você só não desistir. Tão simples. Pegou? Entendeu? O Senhor só não está querendo que você desista. É tão simples não desistir. É tão simples não desistir. É tão simples não entregar a bandeira. É tão simples. É tão simples. O Senhor Jesus Cristo só não quer que você desista, que você pare. O Senhor Jesus Cristo só não quer que você venha prostrar diante do problema e da luta. O gigante já está diante de ti. E você já está na história. E a história vai ter 2 fins. Ou o gigante derruba, ou você derruba o gigante. Não tem como. Você está no vale. Eremandá lavacé de canabra sub. Como que era o vale, pastor? Guerra no vale acontecia da seguinte maneira.
Guerra no campo, ia dois exércitos, se confrontavam. Quando ia para o vale, a baixa era maior. Porque no vale não tinha como. Entrou dentro do vale para guerrear, só saía um exército vencedor. Ou um guerreiro saía vencedor, não tinha como. Guerra no campo, aí empatava, ou então um exército perdia, mas não perdia muito, ainda conseguia recuperar alguns soldados. Agora no vale não. Entrou dentro do vale, a guerra no vale não tinha o que fazer. No vale só saía um campeão, entrava dois e só saía um. Entrava dois exércitos, só saía um. Entrava dois guerreiros, só saía um guerreiro. No vale não tinha como, só saía um vencedor. Deixa eu dizer algo para você, meu querido. Deixa eu dizer algo para você, minha querida. Você está no vale. A tua guerra está travada no vale. E você não entende o que Deus está fazendo agora, hoje. Você só vai entender amanhã. E se você quiser entender amanhã o porquê que é que você não saiu vitorioso do vale, você vai ter que esperar em Deus. Se você quiser entender o porquê que é que eu saí vitorioso do vale, você vai ter que esperar o amanhã também. Então, se você vai ter que esperar o amanhã para você saber se você é vitorioso ou se você não é vitorioso, se você vai ter que esperar, não é melhor se posicionar e não é melhor ir para cima desse gigante? Não é melhor fazer como Davi? Não é melhor fazer como Davi? Não é melhor pegar a oportunidade e dizer: esta é a minha oportunidade, é a minha hora, é a minha vez. Deus está te dando a oportunidade no vale, de você sair do vale vitorioso. Por isso você não entende o que Deus faz hoje, e você só vai entender amanhã. Você só vai entender amanhã. Só amanhã você vai entender o trabalhar de Deus. Porém é só um pouquinho que o Senhor quer. Não é muito que o Senhor requer de mim e de você não, viu? O Senhor requer de mim e de ti só um pouquinho. É só um pouquinho. É só mais um pouquinho de oração, meu querido. É só mais um pouquinho de jejum. É só mais um pouquinho de persistência. É só mais um pouquinho de gratidão a Deus. É só mais um pouquinho de dedicação ao Senhor. É só mais um pouquinho de paciência. É só mais um pouquinho, meu querido. É só mais um pouquinho de campanha. É só mais um pouquinho de glória a Deus. É só mais um pouquinho. É só mais um pouco. Aquilo que há de vir virá e não tardará, é só mais um pouquinho. Ele manda lavar sede canabra sub. Ainda que você veja as portas trancadas, ainda que você veja os problemas se acrescentando, ainda que você veja aí as desilusões trazendo sobre os teus olhos realidade, ainda que você veja tristeza, angústia, ainda que você veja a falta de sono e a falta de paz, Deus manda dizer para ti nesta noite: o que eu faço hoje não é para você entender agora, mas você vai entender amanhã. Você vai entender depois. Depois você vai entender. E lá na frente, lá no amanhã. Por que o Senhor diz o amanhã? Primeiro ele diz o amanhã porque o amanhã pertence a Deus. E segundo porque Ele deu um legado para mim e para ti quando eu e você aceitamos a Jesus. E o legado que o Senhor Jesus Cristo deu para mim e para ti quando eu e você aceitamos a Jesus é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você entregou o teu caminho para quem? Você entregou o teu caminho para quem? Você entregou o teu caminho para quem que você entregou o teu caminho? Você entregou o teu caminho para o teu gerente no banco? Você entregou o teu caminho para o teu advogado? Você entregou o teu caminho para o sistema do governo, ao qual é uma falência, é um fracasso? Você entregou o teu caminho para quem? Para quem você entregou o teu caminho? Se você entregou o teu caminho para Jesus, Ele cuidará de vós. Se você entregou você entregou o caminho, para quem que você entregou o teu caminho? Você não entregou para Jesus? Você não entregou para o Rei dos Reis? Você não entregou para o dono do amanhã? Você não entregou o teu caminho para aquele que faz um milagre? Descansa no Senhor teu Deus. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. O grupo de louvor pode tomar aqui os seus lugares.
Eu gostaria de convidar aqui à frente. Os diáconos da igreja, faz favor, evangelistas, diáconos, vem me ajudar aqui. Gostaria de pedir para os presbíteros, por favor, nos ajudar. Gostaria de pedir para os presbíteros, diáconos, nos ajudar na mesa da ceia. Nós estamos na ceia do Senhor, estamos diante do maior acontecimento na igreja. O maior acontecimento na igreja é a ceia do Senhor, aonde o Senhor Jesus Cristo é lembrado, e é em memória do Senhor Jesus Cristo, é em memória do sacrifício da cruz do Calvário que estamos aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar os obreiros, pode já estar descobrindo a mesa da ceia. Irmãos,